Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso canal Música nas Escolas. Eu sou o Rogério Vieira, compositor, arranjador, regente da Orquestra Jovem Valurec. E vamos continuar aqui na nossa segunda aula do nosso curso informal de Introdução à História da Música. Eu vou começar exatamente do ponto que paramos na nossa primeira, que eu inclusive supus que naquele momento fosse a única aula, mas teremos esse ano, né, na nossa edição, ainda essa segunda oportunidade de trocar conhecimento com vocês. Recapitulando só algumas coisas, na aula passada, na aula anterior, que está disponível no nosso canal, eu falei das dificuldades de estabelecer os registros precisos sobre os primórdios da atividade musical na humanidade, da atividade artística em geral, mas os parcos registros nos dão a comprovação de que realmente o ser humano produz música desde que se comporta de maneira mais ou menos organizada e próxima do que a gente chama de civilização e cultura, e vive de maneira comunitária, e que a partir do fim da Antiguidade Clássica temos os primeiros e esparsos registros, e é o período que a gente conhece como Idade Média, que vai do século V depois de Cristo até por volta é o período do qual nós faremos exatamente a transição hoje até o final e transição do século XIV para o século XV. A gente tem, na verdade, a gente falou exatamente do período, digamos, áureo, para trazer os exemplos musicais da Idade Média, esse período de 1000 anos que permeia entre a Antiguidade e a Era Moderna, o fim das civilizações clássicas e antigas romanas, que são o esteio da nossa civilização. Lembrando, nós estamos falando aqui da perspectiva da civilização ocidental, de traços eurocêntricos, digamos assim, porque é a civilização que conquistou o mundo, justamente no período do qual vamos falar hoje, isso é um assunto importante, inclusive. O período do final da Idade Média, começam a acontecer fenômenos, principalmente no âmbito da vida da Itália, que Itália não era um país, a geografia da Europa era um pouco diferente ainda naquela época. Ao longo de toda a Idade Média, os destroços do mundo antigo foram confluindo na direção e se organizando de uma maneira nem sempre pacífica. Vamos falar disso também hoje. Será assunto da nossa aula de História da Música, é inevitável. E os estados modernos foram começando a se configurar, as línguas modernas foram se configurando, e por falar em línguas modernas, na figura de alguns literatos que são situados ainda historicamente na Idade Média, como esse senhor aqui, que é o senhor Dante Alighieri, autor da famosa Divina Comédia, um dos primeiros monumentos da literatura mundial, que dentro da perspectiva cristã, que era dominante, católica, como italiano ele era católico, ele reafirma, trata de assuntos ligados a dogmas cristãos, a doutrina, ele descreve a descida dele ao inferno, mas há um detalhe curioso, porque na obra desse senhor, que é um autor historicamente situado no final da Idade Média, já há um elemento que já aponta para o espírito da época que nós vamos abordar hoje, que é o Renascimento. Quem é o guia dele nessa obra máxima dele, a Divina Comédia, é o poeta latino Virgílio, que serve como guia dele, que vai guiá-lo pelo inferno, pela sua trajetória, pela sua jornada do herói para escrever esse poema, que é uma obra-prima da humanidade. O outro detalhe importante é trazer esse elemento do mundo antigo, do mundo clássico, da civilização pagã, para o mundo cristão e moderno, o mundo pós a Antiguidade Clássica, esse período de transição enorme que foi a Idade Média, com sua identidade própria, com seu, aliás, eu mostrei aqui, isso aqui é um livro interessantíssimo, ele assusta um pouquinho pelo tamanho do famoso tijolo, mas o tratado do Ernest Robert Curtius sobre literatura europeia e Idade Média Latina. É uma obra capital, uma obra de erudição extrema, e ele mostra, inclusive, entre outras coisas, que a Idade Média não era tão Idade das Trevas assim. Ele mostra muitas luzes que sobraram no mundo antigo, mas, obviamente, muita coisa se perdeu. Uma coisa importante é que esse período chamado Renascimento, que não há uma data precisa quando a gente vai nos livros de história. A data clássica, o evento geralmente é um evento militar, sintomaticamente, no caso, é a tomada de Constantinopla pelos turcos, 1453, se não me falha a memória, tá? Não é uma aula de história precisa aqui, gente, isso é a data fácil de coisa, fim da Idade Média, a data é essa. Mas a gente tem, na verdade, uma confluência de fatores. Esses fatores humanizantes e neoclássicos que estavam vindo na literatura italiana, a figura de Dante, de Petrarca e de outros autores, depois viram filósofos também, pensadores, que vão caminhando na direção de uma humanização do pensamento, que é importantíssimo, é um conceito importante desse período que nós vamos tratar aqui hoje, brevemente, para
claro, focar na música, mas para poder dar um espectro geral da coisa, a civilização estava tomando um aspecto mais moderno, mais próximo desse mundo que a gente conhece agora. É o início da era moderna. Vários dos conceitos que a gente tem de ciência moderna, uma valorização, por exemplo, da matemática dentro da ciência, o aperfeiçoamento de aparelhos ópticos, que foi fundamental para o desenvolvimento da astronomia e para rever certos conceitos astronômicos e certos conceitos cosmológicos, e que mexeu na filosofia e no pensamento humano em geral, inclusive afetou aspectos da religião. Para a Igreja Católica, por exemplo, é bom lembrar que há um pensamento como o de Galilei, que é um grande pensador da época. Ele foi quase condenado à fogueira, ele foi ameaçado de ser torturado pela Santa Inquisição por ir contra dogmas estabelecidos da Igreja. O que acontece nesse período chamado Renascimento? Felizmente ele escapou e deixou o seu legado científico para nós. Ele é uma dessas figuras. Então, esse desenvolvimento da direção das ciências, que tem o seu reflexo naturalmente, vai ter na literatura, na pintura, na música, na concepção do ser humano, do mundo. Nós vamos caminhar para um pensamento mais próximo do nosso pensamento moderno mesmo nessa época. Mas a gente tem um acontecimento crucial que acontece. Vou de novo chutar a data, mas se não me falha a memória, é 1450, ou seja, no meio do século XV, Johannes Gutenberg inventa a imprensa de tipos móveis, que vai permitir uma maior difusão do conhecimento humano, do conhecimento geral. Os livros, esse objeto que eu acabei de mostrar para vocês aqui agora, vai passar a ser um objeto de consumo, claro que não tão democrático para todo mundo, assim, certas classes vão ter acesso, a boa parte da população vai continuar analfabeta, naturalmente. A sociedade ainda era bastante injusta de uma perspectiva sociológica dos nossos olhos de hoje em dia. A sociedade ainda era feudal, eram castas muito bem estabelecidas, o sistema econômico era outro, mas também, aproveitando o gancho de que eu falei disso, o sistema econômico também vai mudar. O estabelecimento das cidades, dos burgos, das novas profissões, com corporações, com guildas, com corporações de ofício, graças também ao desenvolvimento científico. E aí, nós vamos começar a chegar no nosso campo, dos artistas começarem nesse período justamente a se tornarem também parte desses artesãos privilegiados, desses produtores de cultura. A mercadoria, a arte começa a aparecer nessa época também. O conceito de mercadoria do capitalismo moderno aparece basicamente nessa época, na forma que mais ou menos nós conhecemos e lidamos com ela até hoje, para bem ou para mal. Mas a gente tem também esse lado positivo. Há um enorme desenvolvimento da técnica nas artes. A pintura nesse período ganha uma força tremenda. Claro que alguns resquícios daquilo que era a pintura medieval vão ficar. Por exemplo, a pintura, isso aqui, se não me falha a memória, é o grande Raffaello Sanzio, um dos maiores pintores renascentistas. Os pintores renascentistas italianos são referências quando a gente pensa em imagética. Isso é uma obra religiosa, mas há uma preocupação com o equilíbrio, com a forma e com a leveza e pureza da figura humana. Essa representação aqui de arcanjos também não é do Rafael, mas é de algum contemporâneo dele. São exemplos de pintores renascentistas, vou fazer um rápido apanhado, mas a figura dos grandes burgueses e nobres da época também começa a ganhar importância. O retrato humano ganha essa importância. Porque o humano ganha essa importância. Essa pintura do Holbein aqui, que é uma obra-prima, ela é fenomenal. Que inclusive tem até uma coisa que nos interessa diretamente, que tem um instrumento musical típico da época aqui, a coisa o alaúde. Que infelizmente nós vamos ter exemplo dele, porque daqui a pouco vai ter o primeiro exemplo musical. A gente não usa os instrumentos da época, mas eu vou dar algumas ilustrações. Aqui a vida dos cavaleiros. Beleza. A ostentação dos trajes. Isso nasce nessa época. Esse luxo, essa riqueza que vai atravessar os períodos posteriores também de crescimento das classes poderosas, que vai culminar no período absolutista. E aí nós temos, isso aqui é uma das figuras assim, emblemáticas da pintura, da representação da beleza feminina, e essa aqui é a Vênus, pintada pelo grande Sandro Botticelli, que, muito prazer, vou apresentá-lo. É um pintor que já teve esse cuidado de se autorretratar. Esse é o senhor Alessandro Botticelli, pintado num detalhe de um de seus próprios retratos. Eu vou mostrar aqui e vou localizar essa figura do nascimento da Vênus. Um retrato que eu tinha mostrado aqui atrás também era pintado por ele. Mais uma pintura dele profana. Mais uma pintura religiosa dele, para mostrar como é que essa preocupação com a figura humana na pintura, ela ganha essa força. E, claro, essa questão da
do resgate de figuras ao lado da representação religiosa dentro dos moldes tradicionais, aquelas belas figuras de anjo. Os conceitos que a gente tem dos anjos de rosto lindo, esse rosto meio andrógeno, praticamente foram inventados pelos pintores da época, e o Botticelli era um grande representante desse período. Essa figura, eu encontrei ela aqui de novo, um pouco mais detalhada, sem o detalhe da capa. Mostra Vênus nascendo segundo o conceito da mitologia grega, a deusa da beleza, né, do amor livre, nascendo de uma concha do mar. As representações mitológicas ganham uma força enorme, e isso vai se influenciar pela cultura europeia por um longo tempo, até em períodos de contraposição, como no Barroco, por exemplo. Essa pegou a mitologia grega, do qual se tinha um conhecimento bem pouco científico na época, mas a paixão renasceu pelo mundo clássico, pela ordem, pela organização, pela harmonia. E essa humanização se refletiu, inclusive, na música, para a gente, inclusive, abordar, porque já está na hora de fazer a chamada da nossa primeira música do vídeo. Hoje nós vamos falar e revezar. A música religiosa da época também ganha uma leveza que a diferencia um pouco daquela solenidade tremenda do coisa. Claro, os textos vão se reportar aos inários da igreja, a textos religiosos, nada conteste, mas há um desenvolvimento maior da música profana naturalmente, e a música profana, a forma da música profana, as experiências dos compositores na música de dança e na música mais coral, de expressão vocal, de expressão não religiosa, os muitos motetos e madrigais que são escritos na época, as canções de amor que são escritas na época, nós vamos falar disso depois também. Vamos falar um pouquinho desses gêneros, influencia na música religiosa, a ponto das obras religiosas, aqui, a partitura, só por curiosidade, para poder me lembrar, para não falar besteira, que vai ser o nosso primeiro exemplo musical tocado pelos nossos alunos daqui a pouquinho, é o Jubilate Deo. É um hino religioso, na versão original aqui, para 4 vozes, a capela, sem acompanhamento instrumental, uma prática comum na época, com uma elaboração maior das vozes. Mas essa obra já tem um caráter tão leve, tão ligeiro e quase de música de dança, como vocês vão conferir agora. Primeiro exemplo musical de Orlando de Lasso, Jubilate Deo, executado pelos nossos alunos. Lembrando, usando instrumentos modernos de época. E já lembrando, no meu papel de arranjador aqui, é uma transcrição das vozes originais. A obra tem texto original. Nós vamos ouvir uma versão instrumental com os alunos do nosso projeto. Nossa primeira pausa para a música. Retomando nossas considerações aqui, já falamos que com vários elementos, influência da literatura, uma coisa importantíssima quando eu falo que a literatura italiana da transição da Idade Média para o período que nós estamos tratando agora, que é o Renascimento, influenciou demais na modificação do pensamento, desenvolvimento de conceitos científicos, o desenvolvimento das técnicas na execução das obras de arte, ao aperfeiçoamento de instrumentos óticos que levaram ao desenvolvimento da astronomia,
depois que eu já falei aqui, e que permitiram, inclusive, assim, instrumentos de navegação mais precisos e, inclusive, o desenvolvimento da astronomia ajudou demais, que levou a um outro acontecimento que é importantíssimo, que é o momento em que o pessoal dessa civilização que nós estávamos falando, que se concentrava, uma civilização que se concentrava nessa parte do mundo aqui, ó, o período que nós estamos falamos até agora, lembrando que já havia atividade humana por todo lado, mas essa parte do mundo aqui, com essa cultura da qual nós somos herdeiros, que levou a, inclusive, a língua que nós estamos falando agora, a cultura herdeira do mundo antigo, das civilizações antigas do Ocidente, essa civilização se concentrava nesse pedaço. A partir desse período da Renascença, eles começaram a se desenvolver de tal maneira que eles puderam ampliar seus horizontes e saírem do seu circuito comercial já manjado aqui, com a Ásia, com o norte da África, começaram a, inclusive porque desconfiaram que eles não moravam num disco, parece que eu tenho gente que até hoje não acredita que a gente mora numa pizza, e que se continuasse navegando você ia cair em algum lugar. Não caía, tanto que o senhor Cristóvão Colombo partiu em 1492, que é outro acontecimento importante dentro desse período, já no pleno desenvolvimento desse período, no final do século XV, saiu daqui e vindo para cá, ele não caiu em lugar nenhum, ele trombou com o que ele queria chegar nas Índias, estão do outro lado aqui, supostamente, acabou trombando com esse lugar aqui. Ele não foi o primeiro a chegar aqui não, tá, gente? Há indícios que os fenícios na Antiguidade chegaram e que os vikings chegaram na Antiguidade, transição da Antiguidade para a Idade Média. Há vestígios claros disso, que navegadores já tinham chegado aqui, do outro lado do mundo. Ou seja, a América não foi descoberta por Colombo. Além do mais, os habitantes daqui já estavam aqui. Os nossos ancestrais, eu que tenho ancestralidade indígena também, já estavam aqui. Os nativos aqui, havia civilizações aqui, muito desenvolvidas, inclusive. Só que, de uma maneira, inclusive, nem tão simpática, nem tão agradável assim, essa civilização se deslocou para cá e daqui. Dominou o mundo. Ela abriu-se horizontes novos. Esse desenvolvimento da tecnologia permitiu uma navegação mais segura e depois das certezas absolutas que as pessoas tinham, repito, espero que esteja me escutando aqui, não pense o contrário, as pessoas se convenceram de que a Terra era redonda e era possível chegar a qualquer lugar dela. Depois as explorações avançaram muito mais, quando o Fernando de Magalhães deu a volta ao mundo inteiro. Então, assim, um horizonte novo, um mundo novo se abriu. O mundo moderno nasceu aí. Então, assim, e toda a sociedade refletiu isso de alguma maneira. Então, a arte vai ser influenciada por isso também. Voltando ao aspecto, tá? Esse aspecto da conquista é um outro aspecto que nós vamos falar no finalzinho, para poder dar um toquezinho de um elemento musical. Uma coisa importante que nessa divulgação do conhecimento humano, a divulgação do conhecimento científico se estendeu a todas as áreas. A arte, claro que a arte não era reproduzível ainda numa forma tão clara. As artes plásticas eram feitas nessa unidade, assim, a possibilidade de copiá-la depois, claro, processos como a gravura são antigos, existem, mas a obra de arte, por exemplo, uma pintura a óleo, era uma pintura a óleo única. A música também era, digamos assim, você supunha que o pessoal ia tocar para a sua própria corte. A música era um acontecimento ainda muito individualizado. Um pouco desse espírito fechado da Idade Média ficou na sociedade europeia por um bom tempo ainda. O espírito monástico, o espírito da sociedade fechada em si, com medo de um mundo hostil. O mundo não deixou de ser hostil. O mundo na Renascença era refinado, era culto, mas, para termos ideia, o grande Dante Alighieri, quando ele falava dos imensos conflitos na sua Florença, na época dele, no final do século XIV, era uma cidade violenta, uma sociedade violenta, uma sociedade de envenenadores, de gente que, por intriga política, matava. Houve guerras sangrentas no período, guerras inclusive com religiosos, mas mais na frente se intensificaram mais, mas principalmente por poder político, claro. A gente, no final da Idade Média, teve as cruzadas, que, por um lado, foram um evento militar com um pretexto religioso, mas no fundo era atrás de conquistas mesmo. Era o desejo imperialista mesmo do ser humano de sair se espalhando e dominando. Isso aí é coletivo na humanidade, lá no Extremo Oriente, também na Ásia, houve povos também que saíram dominando. Os romanos eram imperialistas e outros impérios depois também queriam dominar. E nessa brincadeira de dominação se matavam uns aos outros. E o povo no meio morrendo, normal. Era assim e continua sendo assim. Bem, depois da observação pseudo-sociológica, vamos voltar aqui. Essa sociedade, por outro lado, permitiu uma divulgação, saiu um pouco desse nichozinho com a divulgação. E a imprensa foi importantíssima nesse ponto. Por exemplo, a gente atualmente usa partituras
essa notação musical não era exatamente igual na época, mas ela foi muito desenvolvida nesse período da Renascença, inclusive porque já estava apontando para a nossa maneira de escrever, para a nossa maneira de conceber música, de dividir a escrita musical e, inclusive, procurar grafá-la. Então, as edições musicais começaram a acontecer nessa época. Houve um grande compositor, um dos grandes nomes, a Renascença é um período que, embora a gente vá dar um exemplo musical, que o último vai ser uma obra de um autor anônimo, que era muito comum na Idade Média, eram menos nomes conhecidos e mais nomes desconhecidos, compositores. Aqui a gente tem muitos compositores conhecidos. Uma das figuras mais importantes era o alemão Michel Praetorius, que além de compositor, ele era também coletor, ele era assim um divulgador e editor de música. Ele escreveu o primeiro grande tratado de teoria e de conhecimento musical, fazendo um compilado dos instrumentos da época, chamado Syntagma Musicum, que ele traça os exemplos ilustrados, inclusive, dos instrumentos usados na época, o que é importante para a gente, é uma ilustração importante. Eu sugiro que vocês busquem, vão na imagens no Google, coloquem Praetorius, escreve-se Praetorius, é o nome do compositor, não precisa botar o Michael, como Michael em inglês, Syntagma Musicum. Põe na busca, vocês vão ver as imagens da coisa, tem na Wikipédia, provavelmente você baixa sem PDF, quem tiver essa curiosidade, para quem for músico tivesse interesse aqui. Lá tem as ilustrações dos instrumentos da época. E eu vou mostrar algumas imagens de instrumentos de época aqui, dentro das limitações que o YouTube me impõe. Eu não vou ficar mostrando, vou mostrar segundos de gravações de grupos que tocam música de época, para a gente ter uma noção aqui, rapidamente, dos instrumentos da época, porque, lembrando as nossas execuções musicais, a peça que vai ser tocada daqui a pouco do senhor Michel Praetorius, é um exemplo desse, é tocado com nossos alunos com instrumentos modernos. Mas ele fez essa compilação desse Syntagma Musicum, dos exemplos dos instrumentos musicais e das formas musicais usadas na época. Então, em outras edições também, no caso de edições de partituras mesmo, esse é um tratado teórico e ilustrado, como se fosse uma enciclopédia musical. Ele traz também, por exemplo, o Terpsícore, que é uma coletânea que ele fez das danças da época, do qual, inclusive, nós ouviremos. Vai ser a nossa segunda exemplo musical daqui a pouco, que é tirado, não foi nem por acaso, aqui na edição moderna, claro que não é a edição da época, da coletânea Terpsícore dele. Nós vamos executar daqui a pouco 4 das Branslys, são formas musicais da época. Ele fazia o tratado, tem centenas de formas musicais, algumas não são de autoria dele, isso é comum, isso vai ser comum também com outro editor, que eu vou falar dele no final, na última peça, esse era francês, que faziam esses compilados, e eles alternavam obras de autoria própria, de autores desconhecidos, ou atribuíam um colega essa noção de autoria. O cara estava editando, editor musical, então assim, estava dando a oportunidade de de colocar ali para ser disponibilizada para estudo teórico ou para execução musical, para quem soubesse ler música. Isso nas classes mais abastadas não era tão incomum. E aqui abro mais um parêntese que eu vou retomar para falar. A prática musical na época, antes de tocarmos a nossa segunda exemplo musical, a prática musical era considerada uma prática nobre. Tocar música podia ser, talvez, lá para os gregos, uma função de escravos. Parece bobagem falar isso, mas os gregos falavam de música, discutiam sobre música, mas quem tocava música eram os escravos. Senão, é sabido em algumas sociedades da coisa, apreciava-se a música, mas o cidadão ateniense apreciava aquilo. Na Renascença, isso toma outra conotação. O nobre e o burguês em ascendência, ou seja, as classes poderosas que tinham acesso, podiam comprar os instrumentos, mandar fabricar seus instrumentos, podiam usufruir de pinturas, podiam pintar seus quadros, eram poucos. Essa classe nobre que concentrava a grande cultura da época, a cultura erudita, assim, só uma questão importante, essa separação entre cultura erudita e popular é muito clara nessa época. Essa formação, nesse período, deixa muito claro. Muito embora não esqueçamos nunca, quando a gente fala, por exemplo, desses tratados e dessas coletâneas de dança de autores como Praetorius, eles estavam coletando as danças populares. Claro que uma boa parte dessas manifestações populares, digamos, mais rasteiras, abre aspas, que não interessavam ao gosto dos senhores músicos refinadíssimos, os bambambãs da época, também podem ter caído no esquecimento, porque eram práticas musicais, coisas, mas certamente contaminaram. Essa separação entre música clássica, abre aspas, temos erroneamente, erudita, também é discutível. Grande música, digamos assim, música popular, sempre foi
uma troca de faíscas entre quem modernamente pratica uma ou outra, como se houvesse uma boa e ruim. Não vamos entrar no meio dessa questão, que não sai do escopo da nossa aula. Mas nasce nesse período essa eruditização, inclusive da pintura, da grande arte. Então, assim, esse conceito de uma arte mais elaborada, que existe uma técnica mais elaborada, um conhecimento mais elaborado, nasce daí, para bem e para mal. Okay? O conhecimento vai se especializando, isso vai contaminar todos os ramos humanos. Então, a música vai ficando mais elaborada também e mais difícil, claro. Mas voltando então assim, a prática musical era claro, tocava-se nas tabernas, tocava o pessoal do povo, cantava e tal. Tem pessoas que buscam resgatar isso. Tem músicos agora que buscam resgatar essa tradição dos joglares. Isso influenciou demais a música folclórica moderna, com certeza, e a música popular, que tem uma tradição antiga. Nos moldes da música de outras partes do mundo, houve uma continuidade de uma música paralela, uma música marginal, naturalmente. Isso é um fenômeno humano, claro que continua acontecendo. Mas o que chegou muito registrado para nós e muito claro foi o que foi tratado pelos eruditos da época, como o senhor Michael Pretorius, de quem ouviremos em seguida o nosso segundo exemplo musical, que são 4 Bransleys, um trechinho do seu tratado de música de dança, Terpsícore. Uma curiosidade, mostrando bem como é que se valorizava a cultura grega, a cultura neoclássica, digamos assim, esse resgate do mundo antigo. Terpsícore era a musa da dança entre os gregos. Então, o seu tratado de música de dança, com obras compiladas ou compostas por ele, chamava-se Terpsícore. Vamos lá ao nosso segundo exemplo musical.
Bom, pessoal, agora aqui com uma mudancinha de cenário, só para poder aproximar aqui da televisão, para poder dar uns, como eu disse, uns pequenos exemplos. Eu vou aqui agora, vou ter que ir pausando para poder mostrar exemplos de música, de grupos de música que tem no YouTube, tem vários, eu selecionei alguns aqui para poder mostrar pequenos exemplos. Por questão de direitos autorais, eu vou tocar só segundos de música, só para a gente ter uma noçãozinha aqui, né, com as limitações de edição aqui gráficas, mas é só para vocês terem uma ideia do tipo de formação musical que a gente supunha que tinha na época. Por exemplo, aqui é uma formação que, digamos assim, que é uma releitura moderna, mas feita com os instrumentos típicos da época, executando uma peça do John Dowland, um dos principais autores ingleses do período. Uma peça que aqui não é tão claro, não diz se ela originalmente é escrita. É uma peça que pode ser que seja para voz e acompanhada do instrumento típico da época, que tocado dois instrumentos típicos do período, na verdade, herdados e aperfeiçoados nesse período da Idade Média. Um dado que eu esqueci de falar, que é importantíssimo do ponto de vista histórico, é que no final da Idade Média aconteceram as cruzadas. Nessas cruzadas, além do seu caráter militar, eu falei por alto pela questão militar, mas houve uma questão também de cunho cultural, que foi importantíssimo para o conhecimento humano, porque alguns conhecimentos, graças ao contato com o Oriente Próximo, resgatou-se. Boa parte do conhecimento tinha sido perdido, inclusive na alquimia, na astronomia, que era a astrologia da época, a alquimia, que redundou na química, depois alguns conhecimentos da medicina importantíssimos, a ciência islâmica da época era muito avançada. O resgate de certas obras, por exemplo, de Aristóteles, que estavam perdidos, que os árabes guardavam, e alguns instrumentos musicais também, por exemplo, aquele instrumento ali, o alaúde, que eu já mostrei numa imagem do Holbein, que a gente vai ouvir um pouquinho do som dele agora, rapidamente, e ver alguns outros exemplos. Esse instrumento é de origem árabe. O oud, inclusive, existe a forma árabe dele ainda, é usada tradicionalmente, vocês pesquisarem, depois tenham curiosidade, é um instrumento que não perdeu a tradição dele oriental e se ocidentalizou. Ele ganhou essa forma ocidental e ele é um dos antepassados da família do bandolim, por exemplo, do instrumento de corda dedilhada. De uma família enorme com formatos diferentes. E a flauta doce, que está do lado de cá, que é um instrumento mais antigo e foi aperfeiçoado nesse período, criou-se uma família. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo rapidinho de uma família de flautas doces de afinações de tamanhos diferentes. Vamos lá ouvir um duo de flauta doce e alaúde rapidinho. É uma dança, tá? Galhardo do Duke de Access. Gente, a música é linda, mas infelizmente eu só vou poder tocar trechos de frases, tá? Uma pequena interrupção para outro exemplo. Aqui nós vamos ver e ouvir rapidamente também, pelas mesmas limitações, por respeito à plataforma que nós estamos utilizando, que é o YouTube, um outro exemplo de uma formação típica da época, que essa, inclusive, tem uma curiosidade histórica, que era considerado de muito bom você ter em casa, se você tivesse dinheiro para isso, ter um consorte de violas. São os instrumentos de cordas típicos da época, que são os antecessores da agrupação das violas, com seus diferentes tamanhos e afinações e tessituras vocais correspondentes das vozes humanas, do mais grave, do mais agudo para o mais grave. Era muito chique ter. A corte inglesa manteve seu concerto de violas. O rei Henrique VIII parece que excelente músico, era compositor, inclusive, e sua filha Elizabeth I, a poderosíssima rainha da Inglaterra, uma das maiores monarcas do período, era também executante de viola, mantinha seu consorte de violas. Eu vou falar uma outra curiosidade sobre ela daqui a pouco, antes de apresentarmos a terceira música, porque é interessante, tem a ver com a terceira música, executada pelos nossos alunos. Eles era considerado nobre tocar um desses instrumentos. Então, essas violas, da qual há uma discussão que eles desapareceram, entre aspas, tá? Agora os grupos especializados usam as violas de diferentes afinações para tocar música de época. E compositores contemporâneos também escrevem para eles, às vezes para usar em trilha de filme, para dar um toque mais antigo. Mas esses instrumentos não são parentes diretos da família do violino. A família do violino nasce finalmente no final desse período e é a estrela do período posterior, que é o barroco. O violino não aparece aqui ainda nesse contexto. Aqui há uma família diferente, a família das violas. E não é a família da viola moderna da orquestra e nem a viola caipira, que é um outro instrumento brasileiro. Essa é uma questão de confusão de nomenclatura. Vamos ouvir um trechinho do compositor Tomás Luís de Victoria, um grande compositor espanhol. O Magnum Mysterium é uma obra sacra, aqui transcrita para consórcio de violas. Um trechinho.
infelizmente vou ter que interromper, mas vou aproveitar a panorâmica aqui, o plano mais geral, gente, para mostrar uma coisa que é interessante, que é um conceito para quem seja leigo em música, guardar isso, que é uma coisa interessante. Aqui a gente tem os instrumentos distribuídos, as violas, que são instrumentos que têm exatamente a mesma forma, com afinações diferentes, naturalmente, mas você tem do menor, um pouco maior e maior. E é claro que existiu o violone, que é o antepassado, o basso de viola, né, a viola basso, que é o antepassado do nosso contrabaixo. Inclusive, aparentemente, há uma discussão sobre isso, de que o contrabaixo é o único sobrevivente dessa família. Não tem um nessa imagem, não tem o contrabaixo da família. Mas o menor instrumento é o que tem a voz mais aguda. Isso vocês vão ver a mesma observação, que é uma observação técnica para vocês. Quanto menor o corpo sonoro, a tendência é que ele seja mais agudo, ele dê a frequência mais alta. Isso vai acontecer também no caso das flautas doces, que nós vamos ver o exemplo daqui a pouquinho. Pausando mais uma vez. Bom, agora uma outra formação. Essa talvez vá ser uma surpresa para muita gente que tem na flauta doce, um instrumento muito familiar. Todo mundo associa a flauta doce àquele instrumentinho que a gente estuda na escola, né? Que compra aquela de plástico, daí amarra para poder estudar. E é um instrumento popular, um instrumento facinho de tocar, ok, mas ele já desenvolveu uma longa literatura na época e, na verdade, ele tinha uma família imensa, de tamanhos diferentes. Inclusive, esse grupo aqui, que é um grupo inglês, se não me falha a memória, The Royal Wind Music. Estou fazendo propaganda para eles, mas eu vou tocar só um trechinho por questões de direitos autorais, não vou roubar. As músicas estão em domínio público, tá? Só lembrando disso, tá, gente? Mas os detentores da imagem, os grupos que gravaram, são donos da gravação, por isso que eu não posso tocá-las inteiras para vocês. Mas é a curiosidade, a gente vê que é uma família enorme, daqui das flautas sopranos, que são as mais comuns, as contraltos, tenores, e elas só vão aumentando baixo, contrabaixo, até chegar esse monstro. Isso é uma flauta doce da gente, gigantesca, extremamente grave. O princípio aqui é o mesmo. Quanto maior o instrumento, maior a coluna de ar, mais grave é o instrumento. Vamos ouvir aqui um pouquinho desse conjunto. Aqui vocês vão ouvir um timbre único em alturas diferentes. É como se fossem... quando a gente ouviu as violas, que todos os instrumentos têm um timbre parecido, com alturas diferentes, aqui agora é um outro conjunto. Agora é um conjunto de flautas doces. Vamos lá? Assim, uma curiosidade. Essa obra aqui está sendo tocada é exatamente a mesma, da mesma coletânea do John Dowland, também é a Galharda do Duke de Access. Um arranjo dessa vez feito para flautas doces. Vamos lá. Infelizmente, eu só posso deixar segundos de música, tá, gente? Bom, ok. Vou fazer mais uma pausa para arrumar o cenário aqui, para a gente continuar, porque agora os exemplos musicais do YouTube, por aqui, para não vou me arriscar, para não ter o vídeo bloqueado. Uma pausazinha para a gente retomar o assunto antes de falarmos da terceira aula, ok? Da terceira música da aula. Bom, antes de passarmos para o nosso terceiro exemplo musical com nossos alunos, eu vou falar de outro fenômeno artístico social e uma curiosidade, uma fofoca da época que eu recentemente conferi na Wikipédia. O interessante é que é a relação da nobreza da época, que eu falei justamente da corte da Rainha Elizabeth, que lembremos que era uma corte sob a qual a Inglaterra ganhou o poderio, que demorou a perder, inclusive, se tornou uma potência mundial, um dos países que estava dominando uma boa parte do mundo, inclusive. A Inglaterra se tornou uma potência naval e uma potência artística também. O número de compositores e poetas nesse período é imenso. É um período que tem a grande ruptura da Igreja Anglicana. O pensamento inglês se divide porque a identificação com a Igreja Católica, por exemplo, se perde. Então a Inglaterra se isola um pouco mais, lembrando que a Inglaterra é uma ilha e ela cria sua própria versão da Igreja Católica. O rei Henrique VIII, pai da rainha Elizabeth, cria a Igreja Anglicana para se separar da Igreja, para permitir um casamento. É uma história que parece coisa de revista Caras, mas é a pura verdade. O pai dela era famoso também por mandar matar as esposas para casar de novo. Bom, isso é outra história. Bom, a Rainha Elizabeth, entre outras coisas, era uma apreciadora da arte e da cultura. E queria, além de querer dominar o mundo também, ela, como já disse, parece que ela cantava, tinha uma voz muito bonita, tocava viola muito bem. Bom, todo mundo falava que ninguém ia contrariar a rainha, mas parece que realmente ela era uma coisa. Não deixou exemplos musicais que eu saiba.
do pai, que eu saiba, ela não compôs. E é interessante que celebridades compositoras na época não eram tão raras. Há um senhor chamado Vincenzo Galilei, que era pai do Galileu Galilei, que era um compositor importante da Renascença italiana, do início da Renascença italiana. Alguns literatos também. A gente sabe que Leonardo da Vinci, entre outras coisas, também era músico, mas parece que infelizmente ele não deixou nenhum registro musical. Mas ele era músico e tinha uma voz muito bonita. Esse era multitalentoso, então não conta. O Michelangelo era poeta também, mas bom, deixa para lá. Bom, voltando à Rainha Elizabeth, que a curiosidade é sobre a corte dela, para a pequena brincadeira musical que eu fiz para ser nosso terceiro exemplo. Ela parece que ela criou um certo escândalo e abriu um precedente ao convidar um dos seus nobres, que o pessoal inclusive falava na boca miúda que não era só um amigo, mas bom, essas fofocas de corte não vem ao caso. Era perigoso mexer com a mulher, ela era poderosa. Que ela convidou para a dança. E dançou. Então a música de dança ganhou, os compositores se sentiram animados a escrever muita música de dança na época. Então aconteceu esse fenômeno curioso. Aí para o nosso terceiro musical, para ficar também no exemplo da música popular de dança. Da época, entre os gêneros musicais que eram muito queridos na época, porque os nobres, principalmente depois que a rainha fez isso, né, os nobres, a gente pode dançar também, não pega mal. Entendeu? Não tem problema. Então eu vou pegar dois exemplos musicais que têm uma curiosidade dupla. Bom, a primeira curiosidade é que não são da mesma coletânea. A primeira peça vai ser do senhor Michael Pretorius, da coleção Terpsichore, mas que eu fiz um arranjozinho para emendar como se estivesse tocando num baile. É La Espagnoleta, uma coisa imitando o estilo espanhol, escrita por um alemão. Bom, e na segunda parte, pelo mesmo John Dowland, compositor da época e da corte da Rainha Elizabeth, um dos compositores mais importantes do período, que escreveu também muita música de dança, como eu disse, canções de amor, e música sacra também. Ele escreveu uma volta. Volta era uma dança bem popular italiana. Então é um compositor inglês escrevendo uma obra que era bem popular. Vários outros autores ingleses, William Byrd também, que era um grande período da época, escreveu voltas. Era um gênero musical da época, bem animado. E, para exemplo musical, agora nosso terceiro, antes disso, para a última parte da nossa aula, uma popurrí, uma emendada da La Espagnoleta, uma música espanhola do alemão Michael Pretorius, e La Volta, uma música italiana do inglês John Dowland. Apreciem, podem dançar junto. E agora já caminhando para o final da nossa aula, que eu dei, assim, como eu disse, eu dei um gostinho. Como eu disse, gente, no propósito da aula não é acadêmico, não é esgotar assuntos, é trazer uma pincelada de curiosidades. Eu falei alguns nomes, não apresentei aqui muitos
muitos, algum dado iconográfico, alguma coisa do YouTube, mas eu quero atiçar a curiosidade de vocês. Eu sei que eu estou falando público geral, eu quero que vocês pesquisem, corram atrás, procurem lá no YouTube, ou seja, onde for, me pede os nomes das pessoas. Não vou sair fazendo listas aqui, não é tão enciclopédica assim a aula, é conhecimento geral, mas eu gosto dessa visãozinha do mundo da época, a paixão que eu tenho por história. Então, falando, como a gente falou, de tantos assuntos diferentes, para poder encerrar nossa aula com o último exemplo musical, uma coisa interessante é que nesse período, como eu falei mostrando no globo, houve uma expansão da civilização europeia pelo mundo afora, com as grandes colonizações, e é claro que isso implicou em conflitos. Já vinha conflitos dentro da própria civilização europeia, cada povo, quando eles chegaram, que já existiam conflitos na América. Então, esse lado sanguinolento da história, infelizmente, não dá para ser ignorado. Como a gente disse, geralmente, quando se fala de fins de períodos históricos, o fim do Império Romano é a tomada de Roma pelos bárbaros. Então, parece que Roma foi um sossego, né? Não, foi um período, foi uma civilização cheia de conflitos, mas terminou de uma forma brutal. Vários períodos terminam com uma revolução, com uma tomada de poder, com uma invasão. A Idade Média, teoricamente, terminou com a tomada de Constantinopla pelos turcos, que mostra uma ruptura. Como eu disse, que isso não é o único fator. Mas esse espírito guerreiro estava muito embrenhado na civilização europeia. Não há como, e isso também se refletiu também na música. Fala assim, certamente existia música militar, se a gente vê os filmes de época e coisa, pode ter certeza, tem alguns instrumentos que foram feitos para acompanhar campos de batalha, para tocar música com caráter de batalha. E como uma curiosidade musical, nós vamos encerrar com uma obra que é, como eu já tinha cantado a pedra lá atrás, é de uma coletânea de um outro autor, que assim como o nosso amigo alemão Michel Pretorius, o francês Pierre Falese, me parece que o pai, então são dois Pierre Falese, eu agora não vou falar com certeza, um dos dois fez uma coletânea também de danças com obras próprias, e algumas delas são de autoria desconhecida. No caso da coletânea dele, ele coletou uma peça que chama Pavane Gaillard de la Bataille, um anônimo do século XVI, ou seja, já é plena Renascença. É uma obra que procura imitar o caráter militar. Tá? Nós vamos tocar, é uma Pavane Gaillard, que é uma combinação de danças muito comum da época, com caráter vagamente distintivo, com compasso diferente, mas no caso nós vamos ouvir só a Pavane, que é uma obra que procura esse caráter descritivo, que não, pelos registros que a gente só tem uma obra de cunho dramático nesse período, que é, embora com toda a apreciação que estivesse pela cultura grega, se falava de mitologia e coisa e tal, mas as obras tendiam mais ao abstrato, ao erudito nesse sentido, de as obras eram danças. Não há uma dança de coisa. As exceções são, por exemplo, essa, Pavane da Batalha, e uma outra que descreve o tamboreiro, uma música, digamos, de caráter mais descritivo, não era tão comum no período, vai ser muito mais no período posterior, em que haverá o desenvolvimento de uma forma musical que ainda não tinha precedentes. O único exemplo na transição da Idade Média para a Renascença do que seria o teatro musical que chegou a nós, assim, tirando as coletâneas de canções que narravam a vida de santos, as cantigas de Santa Maria, mas essas não têm um contexto teatral, digamos assim. É o jogo de Robin e Marion, do Adam de la Halle. E a música dramática propriamente dita, com efeitos, procurando imitar efeitos da natureza, trovões, batalhas e coisa e tal, vai ser uma marca do período posterior que nasce justamente com o nascimento da ópera e com essa música dramática que vai ser o barroco. Mas esse é o assunto para falarmos do século XVII para frente, que vai ficar para uma próxima aula, que eu não sei quando virá. E a gente encerra a nossa aula de hoje, deixando um grande abraço para todos, dizendo cuidem-se. Para encerrar o nosso período histórico hoje, nós vamos ouvir agora como quarta e última obra da nossa aula, Pavane de la Bataille, de autor anônimo, coletada por Pierre Falese. Um grande abraço a todos e nos vemos proximamente. Muito obrigado, gente. Fiquemos com os nossos alunos tocando.